Graça e paz do Senhor, amados irmãos em Cristo. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade. Dizer para os irmãos que é muito bom estar aqui junto com os irmãos, né, para engrandecer esse Deus maravilhoso. Eu quero deixar alguns versículos aqui. Em seguida estar orando. Acabei de chegar da igreja, a gente está no propósito ali pela igreja. E eu achei muito interessante deixar esses versículos aqui, porque Deus já começou a mover, né, através das nossas orações ali em união. É tão bom, né? Como se diz o salmista, é tão bom que os irmãos andem em comunhão. Se nós nos unir em oração, Deus ele faz grandes coisas, porque Ele é fiel. E aqui o pastor deixou tá ali orando dentro dessa palavra, e lá no livro de Reis também, mas eu me identifiquei muito com essa também. E é por isso que eu vou deixar aqui para a nossa reflexão, para que nós venhamos nos unir em oração, para que Deus ouça nossas orações. Não que se eu e você orar sozinho, Ele não vai ouvir, mas juntos somos mais fortes em Cristo Jesus, né? E aqui no livro de Tiago, capítulo 5, aleluia, versículo 15 e 16. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o livrará. E se houver cometido pecados, será-lhe perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então aqui você vê Tiago, né, falando, aleluia, glória a Deus, que para que a oração da fé salva o doente, né? E o Senhor o levantará, e se houver pecados, né, serão perdoados. Aí ele vai e fala que a oração dos justos tem muito em seus efeitos. Aí eu me lembrei logo quando eu me converti, a gente tinha células assim nos lares, e aí, naquela época, uma certa pessoa terminou ali a célula, né? Nós nos reunimos naquele lugar, e cada um começou a pedir oração, que uma certa pessoa falou, né? Não adianta ficar citando nomes aqui, mas falou assim: peça qual a oração que você quer, qual causa. Aí eu, nova convertida, falei assim: se for da vontade, né? Se Deus achar que eu mereça, no caso, se eu for justificada, se eu for justa por isso, que o Senhor, aí pedir oração. Aí ele se levantou e falou assim: então eu não vou nem orar, porque você não merece. Muitas vezes nós somos levados a esse tipo de situação, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, aí toda vez que eu ia orar, eu falei, eu não vou orar, porque eu não sou justa, né? Como que eu vou orar por uma pessoa se eu não sou justa? Mas depois, depois de muitos anos, isso foi no começo da minha conversão. E essa semana eu vi ali o pastor orando e falando assim, que nós somos justificados sim. Somos justificados por quem? Por Jesus Cristo. Porque Ele, é pela graça dEle, Ele nos justificou. Justificou a mim e a você naquela cruz do Calvário. E aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, depois de tantos anos, eu leio tanto a Bíblia e nunca tinha me atentado, né, a essa situação, que eu sou sim justificada. E é por isso que Tiago está falando aqui, está falando aqui, que a oração do justo faz muitos efeitos. Sabe por quê? Porque nós somos justificados por Deus, por Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço de sangue e cruz, né? Muitas vezes nós somos afrontados e é igual a palavra do Senhor diz que por falta de sabedoria da palavra. Porque se eu tivesse naquela época o entendimento da palavra, eu não teria deixado passar. Não ia debater, mas eu ia falar assim, sou sim justificada, sou justa, porque eu sou justificada
pelo Cordeiro, né? Então, a gente aprende muito, né, na casa do Senhor, andando com pessoas que têm um coração temente a Deus e que quer verdadeiramente te ver de pé. Porque por aquela palavra eu poderia ter me afastado da presença do Senhor, ou não querer, né? Mas não. Toda vez que ali as pessoas falavam algo, ou chamasse ali à frente para algum tipo de cura, libertação, eu estava ali, eu era a primeira, porque eu queria ser curada, eu queria ser liberta, né? E por isso que hoje eu estou aqui, para louvar e agradecer o nome desse Deus tão tremendo, que em meio a muitas lutas, muitas afrontas, o Senhor nunca permitiu, e nem há de permitir eu me afastar da presença dEle. Então eu amo esse Deus, eu louvo a Ele, quero louvar a Ele, né, por tudo que eu tenho passado e por tudo que Ele tem feito na minha vida. As afrontas vêm, pode ter certeza que as afrontas vão vir, mas nós somos justificados, né? Nós somos justificados. Você vai ser afrontada de tal forma que você vai dizer, Senhor, como assim, né? Mas é para tu se fortalecer e ser testemunho vivo, né? Lá na frente para uma outra pessoa. Não desista dos teus sonhos, dos teus projetos, por aqueles que não te aceitam, por aqueles que não conseguem te engolir, como diz o outro, né? Porque não vão mais não conseguir nos engolir, não. Não vamos conseguir, não vão conseguir, porque nós servimos a um Deus fiel, a um Deus poderoso que nos justifica, que nos coloca de pé todos os dias. Hoje eu ali no meu serviço me lembrei de uma situação que aconteceu comigo esses dias, e aí eu fiquei triste, eu comecei a chorar. Já na saída do serviço, aí eu falei, meu Deus, não deixa eu ser tão tolo assim. Não deixa eu ficar assim, não deixa eu ser tão humilhada. Mas a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E se dentro dessa humilhação o Senhor quiser me justificar, Ele vai me justificar, porque o Senhor me ama. O Senhor te ama. E eu quero louvar a Deus. Quero louvar a Deus assim, de uma forma extraordinária. Porque Ele tem sido fiel comigo. E vai continuar. Ele tem sido fiel contigo, meu irmão. Ele tem sido fiel contigo. Não desista dos teus projetos, dos teus sonhos. E todos se levantarem contra, o Senhor vai lançar por terra. Amém? Soberano e eterno Pai, nesta hora eu quero render graças a Ti, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua bondade, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sido um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus que nos guarda, que nos abraça de uma forma que ninguém pode abraçar. O Senhor nos guarda de uma forma que ninguém pode guardar. O Senhor nos cura, o Senhor nos salva, o Senhor nos liberta. E o Senhor nos justifica, Pai. Se porventura, Senhor, há alguém que vai ouvir este áudio, Pai, esse vídeo, Pai, que precisa ser justificado, coloca no coração dele este afago, esse amor tão grande, Senhor, tão grande, e que ele venha se sentir justificado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, alcança os nossos que estão perdidos. Alcança, Senhor, aquelas vidas que estão perdidas, Senhor, e que acham que está no caminho certo. Deus, em nome de Jesus, nos livra de toda provocação, de toda tentação. Cura os nossos enfermos, Pai. Ansiedade, depressão, bate em retirada do meio da nossa família, dos nossos filhos, da nossa casa. Guarda os nossos filhos, blinda, Senhor, a nossa família. Tira todo o pavor que muitas vezes tenta nos paralisar, Senhor. E assim eu rendo graças a Ti por tudo. Eu Te amo, meu Deus. Eu Te amo muito, meu Deus, porque Tu tens me guardado e tens me sustentado esses anos todos e todos os dias da minha vida. E eu Te louvo. Eu não tenho palavras, papai, para Te agradecer. E que nesta hora que Tu for ouvir este vídeo, que Tu se sinta abraçada, agraciada pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz e que o Senhor te abençoe. O que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Que seja um mês de resposta do Senhor. Que o Senhor nos responda. Que a graça dEle nos alcance e alcance o desejo dos nossos corações. Fique com Deus e que Deus nos abençoe.